noite. Ele é demais, né? Já tá na hora, já tá de olho já. André, Luísa. Mestre! Boa noite. Opa, boa Nós estamos noite. ensaiados, hein? Perfeito, super Horário pontuais. é horário, né? Tô vendo, gostei. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Vocês estão fazendo live todo dia, hein? Tá demais. Todo dia. Todo dia. Tudo A bem? gente está se organizando para resolver muitas coisas, mas a live a gente colocou como meta para aproximar, para estarmos mais juntos. Exatamente, o pessoal está gostando bastante, né? Muitos amigos participando das lives e a gente vê que as pessoas estão precisando desse contato nosso, né? Não só do contato, acho que das informações que a gente está procurando compartilhar, mas também desse calor, desse todo junto, assim, é legal. Muitos amigos que participam, uma coisa deliciosa, viu? Quando a gente vê as pessoas entrando na sala, é uma coisa muito boa. E eu tô vendo que você tá fazendo boas comidas também, né? Não sabia Nossa! do dote seu. Na verdade, assim, eu e a minha esposa, os dois gostam de cozinhar. Então, quando dá um tempo, um inventa uma coisa, outro inventa outra. Eu gosto de fazer umas coisas mais diferentes. A Lu, ela faz a comidinha do dia a dia. Eu vi. Aqui eu gosto muito de cozinhar, mas o Rafael só gosta de comer. Só gosta de comer, né? Eu sou profissional, né? Tá mandando bem aí? Imagina, isolado. Imagina isolado com ela. Comendo o dia inteiro, cara. Você cozinha bem, né, Paula? Cozinha. Eu gosto de cozinhar, me faz bem. Mas assim, é tudo bem simples, né? Nada muito elaborado, mas eu gosto de fazer o prato bonitinho, eu gosto de estar arrumadinho. Bom. É uma terapia para ela. Não, mas é uma terapia mesmo, é uma terapia. Eu gosto também, eu abro uma cervejinha, geralmente, vou fazer um churrasco, vou cozinhar tomando a cervejinha. Quando eu termino a cerveja, já está tudo organizado ali para a família toda. Eu faço isso também. Mas queria te agradecer o convite, né? Por estar conosco. Para nós, assim, para mim é uma honra poder estar falando com você aqui, para todo mundo, né? Mas eu acho que você vai acrescentar muito, não só profissionalmente, a gente está fazendo algo bem leve, né? O momento pede que seja leve, né? Ninguém está querendo muita coisa pesada diante de tudo que a gente está vivendo, mas a sua experiência clínica e a forma como você explica esse contato com o paciente, para mim, foi assim, um aprendizado imenso. E todas as vezes que eu tenho dúvida de alguma coisa, eu vou lá no meu resumo e volto para ver o que eu tenho com você. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui com você. Obrigada. Não, para mim também é uma honra e um prazer. Eu queria parabenizar vocês, já falei com o Rafa disso, por vocês terem o melhor curso, eu falo isso para todos, de dentística do Brasil, né, tratado com muita seriedade aí, com lista de espera, com análise de currículo. Eu acho um curso muito diferenciado. É uma dentística moderna, né, uma dentística que procura agregar conceitos não só de dentística, aquela dentística clássica, mas também de odontologia restauradora, porque eu acho assim, até para começar a nossa conversa, o que tem acontecido, né? Essa conversa que eu tive com o Rafael esses dias, é assim, historicamente a dentística tem sido levada a ser, a dentística tem sido aquela disciplina do detalhe, da preocupação com o isolamento absoluto, dos conceitos de adesão, dos conceitos hoje de mínima invasão, quando o curso é um curso moderno, não é? E a prótese é aquela coisa ainda que eu vejo, a grande maioria dos cursos do Brasil, eu vejo, é difícil, até você me pedir uma recomendação, eu vejo ainda como uma prótese muito clássica, uma prótese ainda muito agressiva, com conceitos que acho que merecem uma revisão. Por quê? As pessoas demoram. Eu aprendi assim com o meu professor, e aí o cara pega o curso, ele começa a tocar, ele continua seguindo com os mesmos conceitos, isso em prótese, em oclusão. Aí o que a gente vê? A gente vê o pessoal da dentística com uma série de cuidados, mas sabe cuidar até do elemento dental, das minúcias do elemento, de poucos elementos, e se perde no todo, se perde nos conceitos de prótese.
Já o cara da prótese, às vezes ele sabe, porque ele está acostumado a fazer prótese total, prótese removível, reabilitação, ele sabe os conceitos da dimensão vertical, da relação central, por exemplo, mas na hora que pega para ele fazer um preparo com cuidado, com detalhe, uma adesão, o cara se perde. Quer dizer, são duas disciplinas que na verdade não deveriam existir. Hoje em dia é odontologia restauradora, é odontologia reabilitadora, é tudo uma coisa só. Ou seja, o cara da dentística que vocês formam, ele tem que ter conhecimento de reabilitação. E o cara da reabilitação tem que ter conhecimento de adesão e de mínima invasão, entendeu? E prevenção. Prevenção, mínima invasão e adesão, não é? É aí que surgem esses problemas todos que o Rafael até, a gente conversou um dia desses, Paulo. Oi? Pode falar? Eu queria te agradecer. Já falei isso em congresso, já falei virtualmente, já escrevi, já falei pessoalmente, mas agora na live. Você é um dos profissionais do qual eu tenho um carinho fraternal especial e uma admiração profunda pelo profissional, pelo professor e, sobretudo, pelo ser humano. Nós criamos uma relação amistosa e fraternal ao longo desses anos. E eu tenho muita admiração por você. Então, queria agradecer por você participar, sendo um dos professores mais importantes na odontologia reabilitadora hoje no mundo. E estar aqui conosco, para nós, é uma honra. Eu sei que é pela amizade, eu sei que é pelo carinho que você tem por nós, mas eu te agradeço mesmo assim, porque esse público que está aqui com a equipe dentística é um público que está sempre conosco e é um público que quer ouvir outras cabeças, outras formas de pensar. Acho que a vida é importante assim. Sim, sim. A ciência ela tem que ser contraditória, tem que apresentar formas distintas para as pessoas pensarem, né, Marcelo? Sim, então eu queria te agradecer muito por você hoje apresentar um norte para nós. Obrigado, viu? Não, imagina, eu não preciso agradecer. E você sabe, né? A gente até já conversou sobre isso, mas assim, sem tipo de frescura nenhuma, porque eu acho assim que eu não tenho direito de ter frescura, porque como vocês, como as pessoas que estão nos assistindo, eu tento batalhar todos os dias, sofro, porque cada paciente é uma batalha na forma que a gente conduz esse paciente, não tecnicamente, a técnica eu vou te dizer até que não me preocupa tanto, que depois de 32 anos até a gente consegue ser previsível, consistente, mas cada paciente no seu relacionamento emocional, na forma de condução, de gerenciamento de expectativas, dos desejos, de falar o que é possível, o que não é, como é que a gente conduz isso, todo dia é uma luta, e a gente no final do dia está cansado, no final do mês está cansado, então eu não tenho direito de vir aqui e me sentir superior a ninguém, e vim aqui compartilhar com vocês, compartilhar com nossos amigos as nossas dificuldades e como a gente soluciona, né? Não é só as nossas dificuldades, é como é que a gente resolve os nossos problemas do dia a dia, tá? Então acho que é isso que é importante, né? E assim, quando você fala, você elogia, ou você fala, não acho não, eu erro pra caramba, eu tô tentando melhorar cada dia, mas também tenho os meus problemas. O que está acontecendo cada vez mais é que eu erro cada vez menos, né? A Paula até tinha feito uma pergunta aqui, como é que a gente minimiza, né? Na verdade, gente, a gente nunca vai deixar de errar. O que a gente tem que fazer é aprender, primeiro, aprender com o erro dos outros. Por isso que a gente faz curso, por isso que a gente está conversando aqui nessa live, para eu passar os meus erros, que eu abro na boa, vocês passaram de vocês, aí a gente aprende com o erro dos outros. E outra, quando a gente erra, aquele novo erro, fala, pô, isso ninguém me falou. Vamos aprender e não vamos errar de novo com esse erro, porque esse já foi, agora vamos para o próximo, né? E é isso, depois de 32 anos você erra menos. Em algumas coisas ainda, mas erra menos. Nós tivemos uma live esses dias com o Sérgio Saraiva, que você conhece bem, é um grande cara. E eu incorporei mais um mantra para a minha vida, que eu tenho dois. Primeiro, você é o que você apresentou. O ser humano, quando ele pensa que ele chegou no auge, ele acredita que o que ele faz é perfeito, ele falhou como ser humano, ele não falhou como profissional. Ele não reconhece mais que ele evolui. Então, mais uma vez, você prova que você é um cara especial. E o Sérgio Saraiva falou uma frase interessante, Marcelo. Ele falou assim, nós temos tantos novos erros para cometer, por que cometer os mesmos de novo? Então, assim, a gente tem que aprender sempre. Diante disso, Marcelo, eu queria te perguntar um negócio filosófico. Primeiro, como é que a reabilitação caiu no seu colo? Por que você escolheu a reabilitação
tendo a odontologia tantos caminhos a seguir. E já aproveitando, essa reabilitação que você faz é uma reabilitação funcional. O resultado é sempre estético, né? O fim do trabalho. Existem na reabilitação algumas escolas. As mais fortes são a escola gnatológica e a fisiológica. De onde surgiu isso e aonde surgiu esse caminho que você segue? Eu vou até... Puxa, isso é legal, essa pergunta sua foi muito legal, agora eu vou compartilhar assim. Primeiro, eu me apaixonei pela prótese quando eu estava no terceiro ano de faculdade. Então, eu estudei na USP, era integral, no terceiro ano de faculdade eu já me apaixonei, adorei prótese fixa, já pedi, prestei uma prova, na época era bem concorrido, para ser monitor de prótese fixa. Então, eu tinha aula durante o dia e era monitor já durante a noite. Então, no terceiro ano eu comecei a ser monitor, você ajuda o professor, carregava carrossel, e o professor manda, você vai lá pegar a lamparina, vai lá pegar aquelas coisas, vai vazar o gesso. Então, desde cedo, e claro, estudando e já fazendo trabalho. Então, desde o terceiro ano, eu já gostei da prótese fixa. Quando eu me formei, eu fui estagiário, já fazendo os casos de reabilitação complexa que os professores davam para a gente. Depois eu fui aluno de pós-graduação, aí eu fiz o mestrado, doutorado, isso tudo. Então, quer dizer, começou desde o meu terceiro ano, foi realmente uma paixão, e eu, desde que estava na graduação, já estudava muito, já lia muitos trabalhos, já discutia com o professor, eu sempre fui muito chato, mas chato tudo bem, sabe aquele chato de perguntar para todos os professores, professor, como é que você faz essa moldagem? Aí eu ouvia o que os 5, 6 falavam da moldagem, professor, como é que você faz esse ajuste? Eu ouvia os 5, sempre com jeito, como se fosse pela primeira vez, como é que você faz essa moldagem que eu não sei? Aí um falava, outro falava, outro falava. Então eu fui formando um repertório muito grande dentro da prótese, não só a prótese fixa. Eu fui professor de prótese removível durante muito tempo e fiz muita prótese total também. Então eu sou aquele protesista que tem uma bagagem muito, muito vasta, porque eu também trabalhei na Polícia Militar, e quando eu trabalhei na Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu fui responsável pelo departamento de prótese, então sobrava todas as buchas para eu resolver. Então eu fiquei 10 anos resolvendo centenas de casos difíceis que ninguém queria, o que também me deu uma bagagem muito grande, sabe? Então é isso. Agora, a sua segunda pergunta é muito interessante. Vamos lá, eu tenho um quadro aqui, ó. Tá dando para ver? Tá, sim. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu passar aqui, vamos ver. Esse quadro é o seguinte, Rafa. Aqui tem a história da oclusão. Então, assim, eu tenho um vínculo forte com a oclusão, porque desde que eu estava te falando, desde que eu era recém-formado, o nosso professor que cuidava da pós-graduação, ele pediu para um grupo de alunos ajudar ele a traduzir o livro do Peter Dawson, a segunda edição que é de 1989. Então, já em 1990, eu estava ajudando a traduzir o livro. Então, para traduzir, você lê o livro inteiro, relê. Então, eu tenho uma formação muito de Peter Dawson, né, digamos assim, o que a grande maioria dos brasileiros tem. Por quê? Porque o livro dele, publicado em 1973, a primeira edição de 1973, foi uma edição que influenciou muita gente. Peter Dawson, ele vem de uma escola que basicamente, ele aprendeu com uma pessoa chamada Lindsay Punk, e Punk, junto com Clyde Skyler, que vem da década de 30, formaram a filosofia Punkey-Man-Skyler, que é a filosofia que influenciou Dawson. Então, muito do que você vê no Brasil é Peter Dawson. Se eu gosto do Peter Dawson, eu adoro Peter Dawson, foi um dos meus maiores mentores, mas não é porque eu gosto do Peter Dawson que eu vou achar que tudo que ele fala, que nem algumas pessoas em relação à política, em relação a tudo, não é porque o cara está lá que ele está sempre certo. Não é assim. A gente tem que procurar filosofias variadas para a gente formar o nosso próprio conceito. Então, se a gente vai para a oclusão, por exemplo, os primórdios da oclusão, essa balanceada bilateral, esse mito, né, de oclusão balanceada bilateral, sem ferir a suscetibilidade de ninguém, uma oclusão feita no articulador não é igual funciona na boca. Então, você montar uma dentadura naquele articulador, que é um aparelho mecânico com côndilo em forma de esfera,
ok, reproduz, mas nunca vai ser a mesma coisa. Então, a preocupação da balanceada bilateral era uma preocupação de manter a estabilidade das próteses. A prótese dentadura tem que parar na boca. Então, por isso que desde os anos 1800, final do século XIX, começo do XX, preocupação com manter a dentadura. Aí, a escola guinatológica, essa foi fundada em 1926 por McCollum, Beverly McCollum, Starland e Stewart. Eles começaram a utilizar os princípios da balanceada bilateral para dentes, ou seja, os princípios eram utilizar a balanceada bilateral para dente. E você vê como as pessoas se apegam, né? Esse é um problema dos professores. Você tocou nesse assunto, o professor tem que desapegar. Desapegar assim, não é porque você aprendeu o conceito uma vez com o seu professor, que você pode amar esse professor de paixão, ele não vai estar sempre certo e as coisas mudam. Assim como vocês publicaram no livro de vocês, a parte toda de cimentação, e vocês tiraram alguns dogmas, alguns mitos, se lava com ácido, não lava, é bom, mas não precisa, põe seca, é bom, mas não precisa, aquela coisa, a mesma coisa, a conclusão. Você entendeu? É a mesma coisa a oclusão. Então, para você ter uma ideia, eles demoraram, o grupo da oclusão, o mesmo grupo, eles demoraram 30 anos para perceber que balanceada bilateral não funcionava para dente, que dava problema periodontal, parará. Quer dizer, eles estavam apegados aos conceitos iniciais. Então, isso não é de agora, vem desde que a humanidade existe, o cara é apegado àquilo que um dia ele falou. Aí evoluiu para a função de grupo, porque via-se que a balanceada bilateral não é, a função de grupo já é um pouquinho mais fácil, função de grupo, todos os dentes do lado de trabalho, principalmente canino, o premolar e o segundo pré-toca, quanto mais dente toca, mais difícil ajustar. Balanceada unilateral, que se chama ou função de grupo, ela funciona muito bem ainda. Por exemplo, se você tem um protocolo num paciente que range, você fazer uma guia em canina, a guia em canina é maravilhoso, é muito fácil de fazer, mas muitas vezes começa a quebrar aquele canino desgraçado, toda hora solta, pula fora da boca. Então, para aquele paciente, compartilha, faz o canino, divide com o premolar, você já reduz em 50% as chances daquilo fraturar. Vai falar assim, mas balanceado unilateral, função de grupo, ela ativa os músculos elevadores, a gente fala, a atividade eletromiográfica daqueles músculos é maior. Besteira, isso é menos importante do que o paciente funcionar, sabe? Na atividade eletromiográfica sempre a diferença, mas o que importa é você salvar aquele protocolo, dividindo a força, aquele dente periodontalmente abalado, dividindo a força. Se o canino é um implante, dividindo a força e dando um pouquinho de propriocepção que o canino não tem. Então, muito complicado ou está indo bem? Não, tá show. Então, e aí o que acontece? Você vê como o mundo é de radicalismos. Aí a gente tem a esquerda, e ninguém gosta mais da esquerda, vamos para a direita. E depois a direita talvez esteja vamos para a esquerda. É a mesma coisa a conclusão. Aí, então, de uma hora para outra, o cara falou, gente, vamos facilitar. Se a gente botar só o canino em função, um gênio, né? Você vê, Charles D'Amico, ele publicou uma série na verdade foi uma tese, ele publicou 7 artigos na sequência, no jornal que nem existe mais, e ele falou, poxa vida, então vamos fazer o seguinte, usar só o canino para fazer as excursões laterais. Ali tem um osso ele está num pilar canino, num osso bem denso, estrategicamente posicionado na esquina, na boca, vamos assim, longe dos músculos, o que é ótimo, longe dos músculos, e ele se transforma num ótimo guia para os movimentos laterais. Excelente, ou seja, guia em canino é uma coisa maravilhosa, acima de tudo, porque ela é fácil de fazer. O dentista precisa errar muito para não conseguir proporcionar uma guia em canino. Porque, por si só, pelas próprias curvaturas que nós temos, pelas próprias curvaturas do plano oclusal, a guia em canino é uma coisa mais natural. Então, aí eu fiz uma diferenciação das principais escolas, né, para só para entender, balanceada, função de grupo e guia em canino. E o que acontece da ginatológica e da fisiológica, ou da biológica, ou da orgânica, nomes diferentes, é assim. Rafael, Paulo e amigos, a escola ginatológica é uma escola muito mecanicista, é uma escola que foi criada em articulador, ela enfatiza demais os aspectos estáticos da oclusão, aquele contato entre hipoidismo, o mesmo cúspide de fossa. Como ela foi desenvolvida no articulador, rígido, ela é muito fácil de fazer em articulador, só que infelizmente a boca não funciona daquele jeito, principalmente que a boca tem duas coisas que fazem toda a diferença, que é o ligamento periodontal,
que não adianta você fazer lindo tripoidismo no articulador, eu já fiz com talquinho, consegui o tripoidismo, na hora que você põe na boca, aquele milissegundo que toca um dente e não toca no outro, já não existe tripoidismo, tá? Porque existe o ligamento periodontal, ele não é um ligamento periodontal estático, ele muda de acordo com a hora do dia. Você acorda, você tem uma mordida, no meio do dia você tem outra, à noite você tem outra, então não dá para você imaginar que aquilo que você fez no articulador é exatamente igual, não é? O Alexandre Cardoso está aí chorando, rindo. Ale, um abraço para você, viu? Obrigado por você me assistir. Que é o professor de oclusão, uma referência, né? Tá aí, obrigado, Ale. Então, o que acontece? Perdi até o rumo agora, falando do articulador, do ligamento periodontal. E outra coisa importantíssima, a propriocepção. A propriocepção faz toda a diferença, quer dizer, a propriocepção consegue filtrar e consegue coordenar os movimentos mandipulares. Então, quando as pessoas começaram a prestar atenção nisso, e principalmente dentro dessa história que a gente vê aqui no biológico, o primeiro conceito disso foi em 1976. Na verdade, um pouquinho, se vocês forem no livro do Ramfiord, a primeira edição foi publicada em 1966, vocês já vão ver algumas menções à oclusão biológica, mas principalmente o trabalho do Isaacson, de 76, fala oclusão biológica, que aí ele põe o paciente como fator principal, não a mecânica. O importante não é a morfologia que você cria no articulador, é como o paciente reage àquela morfologia. Isso é que é o essencial, a reação do paciente. Então, a partir do momento que você incorpora como o paciente reage a essa oclusão, entrou esse conceito de oclusão fisiológica, de oclusão biológica, que hoje em dia os autores mais modernos, eu posso citar para você Coy, John Coy, Frank Spear, tem um grupo francês excelente, basicamente professor, gente que já faleceu, professor Lauré Legal, e o livro do Moll, o próprio livro do Moll de 1989 mostra isso. Então essa é a oclusão fisiológica, a oclusão que interpreta as respostas do paciente dentro da equação. E a gnatológica, ela é meramente mecânica. Essa oclusão mecânica, a meu ver, ela seria muito fácil de fazer, contatinho aqui, contatinho ali, qual é a fórmula que você usa curva de Monson, você usa tudo, um monte de fórmulas matemáticas, gente, que foram criadas no começo do século para estabilizar a dentadura. Hoje em dia não precisa ter uma esfera de 4 polegadas, que é essa curva de Monson, porque o dente não precisa ter isso. O dente, ele funciona de forma diferente, tá? Para a dentadura, pode usar, é uma boa referência, é um bom parâmetro? Mas não é a essência da oclusão. Fui claro, mais ou menos? Como é que foi? Foi demais. Ótimo. Muito bom. Não, para a gente tentar... A Alê tá aí, amém. Concorda plenamente. Quando a gente conversa com a Alê, ele falou, nós somos seres humanos, né? Somos dinâmicos, somos fisiológicos. A gente precisa entender que cada um de nós é diferente, somos indivíduos, né? Exatamente, mas se isso, o que acontece? Então vamos lá, então vamos sair do dogma, olha o que acontece. Então, é muito mais fácil eu vir para você e dar uma série de regras e falar, faz assim, ó, põe essa cúspide aqui, aí quando você tem que ajustar, usa a regra do Bull, aquela Bull upper lingual lowers, quer dizer, buccal upper lingual lower, aquela coisa, você pode ajustar essa cúspide, essa você não pode... Eu não entendo. Você sabe de quando vem? Não, isso é muito louco. Isso vem, eu gosto de ir atrás. Quem teve a primeira ideia? Então eu gosto sempre de ir atrás. Isso aí foi Clyde Skyler, em 1935, que falou isso. Mas ele falou isso numa época em que ele preconizava balanceada bilateral. Hoje em dia não é assim, gente. Você fica decorando regra. Essas regras não servem para nada. Quer dizer, orientam, mas a gente tem que pensar além dessas regras, tá? Então a gente tem que pensar além. Então por isso que hoje em dia essa oclusão que você está falando ela é diferente, porque não é só dar regra mecânica para você, eu tenho que dar regra que você precisa conhecer o paciente. Deixa eu ver se eu separei, eu acho que eu separei aqui. Então o que acontece, gente? É isso aqui, ó. É claro que não dá para a gente falar nesse tempo todo. Para você poder fazer isso, ó, você precisa, deixa eu abrir aqui, para você poder fazer isso, você precisa
Para você fazer uma oclusão fisiológica, Rafa, Paula, você precisa saber fazer o exame do paciente, mas o exame funcional. Você precisa saber como é que estão os sintomas, que é aquilo que ele relata, e como você avalia os sinais em termos assim, de como é que está comprometido aquela TM, como é que está comprometido aquele músculo, como é que está comprometido os dentes dele. Então, você faz esse exame funcional de uma forma completa. Quando você tem esse exame funcional, você sabe exatamente o que ele precisa. Então, não é uma oclusão delimitada, uma oclusão feita de acordo com regras pré-estabelecidas, não. É uma oclusão feita de acordo com a situação do paciente. Por exemplo, as pessoas perguntam de desprogramador. Ah, mas desprogramador precisa para todo mundo? Não, gente. No exame você vai ver que a região da TM está dolorida, você vai ver que quando você manipula, ele não aceita muito a pressão, porque existe uma dor ali. Então você fala, para esse paciente, ele não tem saúde articular. Então, para esse paciente, eu vou começar com um tratamento reversível, um tratamento que vai meio que redistribuir as forças no sistema e dar um tempo para essa ATM se reorganizar para voltar ao estado de saúde. Então, esse paciente precisa de um desprogramador. Agora, eu vejo gente falar aí de desprogramador, porque assim, você sabe, vai ser um capítulo do livro que a gente está escrevendo. Aliás, o livro, você falou de estética, função, o livro se chama Estética em Função. Aesthetics in Function, porque é exatamente isso. A gente quer que uma estética funcione, que uma estética dure, ela tem que funcionar. Então, a Aesthetics in Function, a estética em função. E dentro dessa abordagem é você fazer o exame e ver exatamente o que o paciente precisa. Muitas vezes eu fico vendo para que recomendar coisa que não precisa? Se o paciente tem saúde muscular, o músculo está molinho, você consegue manipular, a articulação está saudável, você consegue ver que aquela posição, aquela mandíbula está abrindo e fechando na mesma posição. Para que você vai gastar dinheiro fazendo um desprogramador sofisticado? Para que você vai inventar moda se você tem reprodutibilidade de posicionamento mandibular? Então isso não precisa. Você precisa desprogramar, reprogramar ou programar, use o nome que você quiser, para o paciente que tem necessidade. Agora muitos não tem. Eu vejo hoje em dia está virando panaceia. Esse programador não é panaceia não, gente. Esse programador tem suas necessidades. Tá? Deu para compreender um pouquinho? Então, assim, a oclusão personalizada, a função personalizada depende dos resultados que a gente tem do exame do paciente. São anamnese, exame clínico e testes clínicos que devem ser feitos. Aí você vê o grau de comprometimento do sistema e você monta um planejamento para ele. Vocês querem ver, por exemplo, vocês que lidam com facetas, o pessoal que faz faceta. O paciente vem no seu consultório, vou dar um exemplozinho muito interessante. Ele vem no seu consultório, o dente está tudo desgastado, a parte anterior está desgastada. É por isso que ele quer fazer, porque desgastou. Mas quando ele está desgastado, você tem que observar o padrão das facetas de desgaste que ele tem. Olha que coisa interessante. As facetas de desgaste vão te dar pistas para saber o que ele fazia e não pense que depois do seu tratamento ele vai deixar de fazer. Então, é uma forma que eu acabei de cunhar recentemente assim. Diz, né, Ferdinand Porsche diz que a forma segue a função. Eu diria para vocês que a forma também segue a parafunção. Por quê? Quando você vê o tipo de faceta, se ela é vertical, se ela é horizontal, saiba que o paciente vai tender a continuar com o mesmo padrão de parafunção que ele tem. Então, tome cuidado. Como é que a gente toma cuidado? Você vai desenhar as suas facetas de forma que o envelope de função ela não se torne um obstáculo para aquele envelope de função, que ela deslize, que as anteriores são planas entre si, que se o cara ranger, então vai ter um dente tocando antes que o outro, e tudo isso, entendeu? Então, quer dizer, isso tudo você já inclui dentro do seu diagnóstico. É tão engraçado isso, né, Calamita, que a própria literatura da estética, né, que é como se fossem duas entidades separadas, estética e oclusão, o que é uma bobagem, né? Mas a própria literatura mostra as falhas. As falhas mais comuns de resultados estéticos, principalmente faceta, tem 3 relacionadas à cimentação e uma que é fratura de borda incisal, que eles tratam sempre pensando na estética, e nem sempre é, né? Detalhes tão pequenos de uma análise inicial, de diagnosticar o paciente, que ele necessita de alguma outra intervenção, tá dentro das falhas dos procedimentos estéticos.
E aí Não, você vê aquele trabalho. Oi? Aí a gente entra na dificuldade do planejamento, né? A odontologia ela é muito técnica, método, protocolo, e no planejamento cada paciente é um, né? Então, é individual. Então, é muito difícil explicar planejamento. No meu ponto de vista, o planejamento é o mais difícil de tudo, porque o resto tem técnica para tudo, né? Então, Paula, é excelente. Então, deixa eu só concluir o que o Rafael falou e a gente já muda de capítulo. Assim, Rafael, o que você falou mesmo? Eu tô até... Do bordo incisal, das fraturas de Exato, faceta. Então aquele trabalho do Bayer, você sabe, aquele trabalho clássico, na verdade o Bayer publicou, o grupo, né, não é o Bayer, o grupo da Universidade de Zurique, eles publicaram 3 trabalhos e um deles, na verdade 2, diz que pacientes com parafunção, você tem 8 vezes mais chance de fraturar a faceta. 8 vezes, é muito grande. É muita coisa. Agora, Paula, o que você falou, olha só, desde pequenininho ali, né, pensando desde quando eu estava na graduação, eu percebi, eu tinha uma inveja boa dos meus professores, que o segredo de obter resultados previsíveis era saber planejar. Então, não é aqui, eu sei que vocês são craques, a dentista que é craque, vocês aí no grupo de vocês são craques em ensinar esses pequenos detalhes da adesão, pequeno detalhe do preparo, isso aqui. Mas eu digo para você, até de acordo com o meu mentor Peter Dawson, 90% dos problemas que a gente encontra dentro da nossa clínica estão relacionados a falhas de planejamento. Ou seja, primeiro, ou você não diagnosticou direito, você não conseguiu identificar todos os problemas daquele paciente naquele momento, ou você não visualizou o resultado final da forma adequada. Se você não parte se o início você não está totalmente identificado, ou se você não visualizou o resultado final, significa que você não vai conseguir traçar um caminho de onde você está para onde você vai estar. Isso é planejamento, é traçar um caminho. Esse caminho tem que ser o mais linear possível. Atenção, gente, o planejamento, ele não é um trilho, como se fosse um trilho de trem que vai te engessar, vai te segurar. Ele é uma trilha e ele é sujeito a pequenas variações, dependendo principalmente das respostas do paciente a cada etapa cumprida. Então, dependendo das respostas, você pode ter alguma mudança pequena de planejamento. Quanto mais mudança de planejamento você faz, significa que você não entendeu e não considerou os problemas antes. É para você ter pequenas variações de trajeto, não grandes mudanças, porque é isso que todo mundo fica perdido. Você perde seu tempo, o paciente perde o dele, você perde dinheiro. Então é isso, planejamento, é saber onde você está e saber para onde você vai. E basicamente, se é um tratamento simples, vamos considerar, eu divido assim, tratamentos unidisciplinares. Tratamento unidisciplinar é aquele que vai no seu consultório e fala, doutor, eu quero fazer um clareamento, faz um clareamento, a limpeza e 2 ou 3 restaurações. Esse tratamento unidisciplinar não faz esse tratamento unidisciplinar, tanto faz a sequência que você segue. Essa sequência, ela não faz diferença. Você vai seguir na sua sequência de otimização clínica. Aliás, é uma das coisas que perguntaram, é uma das coisas que vai mudar daqui para frente dentro desse conceito de biossegurança do Covid, eu acho. Nós tentarmos otimizar as sessões, fazendo sessões mais longas, mais eficientes e aproveitar durante 2, 3 horas aquele projeto todo de biossegurança que a gente vai ter que instituir. Porque atender paciente de hora em hora, a gente vai demorar 15 minutos no mínimo só para trocar de roupa e para fazer a asepsia básica, fora o resto. O ideal é a gente fazer sessões mais longas para otimizar, só um evento. Então, esse tratamento unidisciplinar não tem problema. Agora, o tratamento interdisciplinar, Paula, que é esse que preocupa, que nós vamos conversar bastante ainda hoje, é assim. Primeiro, ele tem que ter uma sequência. Se você não tiver uma sequência, você vai se perder. Então, é importante que a gente entenda uma sequência que você resolva do caso médio ao caso mais complexo. Essa sequência que eu venho adotando há muito tempo, ela é sujeita ainda a alguns microajustes, mas é assim. A gente começa, já vou falar, até o Rafael me perguntou, uma pergunta que todo mundo pergunta, começa por cima, por baixo, pela estética. Eu vou tentar mostrar meu ponto de vista. Então a gente começa pela estética,
não porque a estética é o mais importante, vocês estão vendo o lado esquerdo, é porque a estética vai estabelecer os nossos limites, né? Então deixa eu mostrar aqui uma coisa bem interessante, eu acho que eu montei aqui. A gente começa então pela estética, porque olha só que interessante, a estética, ela vai né, a gente começa avaliando a estética, os dentes anterosuperiores, ela define a estética, a fonética e já começa a estabelecer o limite da função. Então, a primeira coisa que todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que desenvolver dentro de si isso, é como posicionar o incisivo central no local que ele pertence. Da onde seria a localização ideal dele? Esse é um conceito da prótese total. Isso é Earl Pound, no primeiro ano, publicado no primeiro ano da revista Journal of Prosthetic Dentistry, 1951, que ele mostra, coloca o dente no lugar certo. Quem faz prótese total sabe quanto isso é difícil posicionar essa borda incisal. É muito difícil fazer prótese total. Então, mas é o mesmo raciocínio. Você coloca o superior, porque você já vai definir a estética, a fonética e um pouquinho da função. E a mesma coisa com o inferior. Então, com o inferior, a mesma coisa, você vai pensar na estética fonética. E aí, olha só que interessante, a estética determina os limites funcionais anteriores. Então, toda a nossa linha de raciocínio, ela é baseada nos dentes anteriores. Posicione o superior e depois você põe o inferior. Aí, o que acontece? Podem surgir conflitos dessa relação. Você põe o superior super bem determinado esteticamente. Aí o inferior ele vem fechando por estética e por função. Isso no mundo ideal, mas muitas vezes surgem conflitos. Conflito significa, ixi, se eu deixar o dente aqui, o superior, não vai dar para encaixar o de baixo. Vai ficar, alguma coisa sofre, ou a estética ou a função. Por isso que eu começo pela estética, porque o paciente vem para nós e quer essa estética bonita. Por isso que você começa pelo mocap, sempre que o tratamento é aditivo. No momento que você põe isso no articulador, você vai falar, ixi, isso é possível ou não? Se não for, quem vai sofrer? Você vai mudar a posição do seu superior ou vai mudar a posição do seu inferior? Só para complementar a pergunta que você fez. Então, antigamente, até no livro, na segunda edição do Dawson, está assim. As pessoas começavam pelos inferiores porque só se pensava em função. E é mais fácil começar pelos inferiores, que os anteriores é o dente que a gente perde por último na boca, eles estão sempre lá, porque é difícil, né? Até o cara que está desdentado, tudo, ele tem ainda, então é uma referência melhor, mas pensa, se você começa pelos anteriores e deixa para depois pensar nos superiores, você vai ter que negociar, se você vai ter que negociar, o que vai acontecer? Você vai ter que mudar ou a posição do inferior ou do superior. Resumindo, não faz muita diferença se você começa pelo superior ou pelo inferior, que você vai ter que sempre negociar, e essa negociação é assim, alguma das partes vai sofrer, menos estética, mais função, menos estética. Deu para perceber a linha de raciocínio dos conflitos anteriores? É isso, negociação estético-funcional, como eu chamo esse conceito, negociação estético-funcional. Você vai ter que fazer sempre, ó, principalmente quem faz odontologia, que eu chamo de alto módulo de elasticidade, que é essa odontologia com materiais rígidos, você vai ter que sempre pensar em diminuir o overbite, aumentar o overjet, porque o que pega é o ângulo de desoclusão. Ângulo muito íngreme concentra muita força de tensão ou muita força de cisalhamento. Essas forças fazem com que aquilo tenda a durar menos. Fadiga, ela é implacável. Dependendo da magnitude, da direção ou da duração das forças, isso aí vai acabar se rompendo. Respondeu, Paula? Então vamos voltar aqui para a nossa linha de raciocínio aqui. Então, depois que você viu a parte anterior, tem o aspecto da relação maxilomandibular, que seja a gente vai fazer em MIC ou vai fazer em RC. Basicamente, gente, casos conservadores, só os anteriores, está tudo funcionando bem, oclusão fisiológica, dá para manter a MIC. Se tem uma oclusão patológica, vários dentes com problemas de fraturas, lascas, desgastes, dor muscular, dor articular, ligamento periodontal aumentado, problemas de mobilidade, essa oclusão precisa ser reorganizada. Aí a gente vai para a relação cêntrica. Depois vem a dimensão vertical, se eu aumento, se não aumenta. Então, assim, vocês vão ver que grande parte dos casos que a gente faz hoje em dia, se for caso de reabilitação, a gente aumenta. Por que a gente aumenta? Porque você aumentando a dimensão, você consegue fazer um tratamento aditivo, sem reduzir aquele dente que já foi reduzido. Então... Oi?
sem ter que preparar muito, né? Adicionar estrutura, vamos adicionar, a estrutura já foi perdida, o paciente já perdeu aquela estrutura por geralmente uma combinação de atrição, contato dente a dente, com um componente erosivo, quer dizer, presença de um ambiente acidificado, e o ambiente acidificado deixa o esmalte realmente amolecido e favorece a sua remoção, né, a sua erosão mesmo, digamos assim, e aí você não precisa desgastar mais, você acrescenta, né? E aí depois no final, a gente estabelece, como a gente já falou, eu posso até depois, se a gente vai falar, a gente finaliza a guia anterior e desenvolve o plano posterior. Então, dessa forma, com 5 etapas, você não esquece de nada. Você pensa primeiro a estética já vai definir a relação maxilomandibular, eu vou depender se eu aumento ou não a dimensão. Não é se o paciente perdeu, gente, deixa eu falar isso para vocês, não é se o paciente perdeu dimensão, não. É se eu preciso aumentar a dimensão, porque essa discussão de paciente perdeu ou não perdeu não tem nada a ver, porque a gente nunca sabe se o paciente perdeu ou não perdeu. A gente não fez uma cefalometria prévia dele, tá? A gente não fez uma cefalometria. Tem um trabalhinho muito interessante aqui de um grupo de Portugal, que mostra, e olha que interessante, as pessoas veem, às vezes, os dentes anteriores desgastados. Dente anterior desgastado não significa que o paciente perdeu dimensão. O paciente perde dimensão quando os posteriores são perdidos ou são desgastados. Quando os dentes anteriores são desgastados, existe que uma desgaste antero-superior e antero-inferior com erupção alveolar compensatória. Então, por favor, não confundem isso. Não sei se perdeu dimensão. Perde dimensão quando todos os dentes se desgastam, aí ele perde dimensão. Ou quando o paciente perde os dentes, aí perde dimensão. Ok? Ok. Então, na verdade, o planejamento, que é a maior dificuldade, com esse guia, né, de 5 passos, ele evita erros comuns, né, que o dentista encontra no dia a dia, né? Exato. Tem algumas perguntas aqui, na verdade são muitas perguntas boas, né? E tem algumas perguntas assim do tipo, o material influi, assim, eu fico vendo, é uma discussão, eu acho que todos os materiais, eu tive uma live hoje com o Zé Beto Moura, à tarde, assim, eu vejo alguns conceitos errôneos também com relação à seleção de material, porque ambos os materiais funcionam bem. Eu acho que para paciente que não tem parafunção, então, qualquer coisa funciona, porque tudo dura. As forças funcionais hoje em dia são muito baixas, principalmente para essa dieta moderna que a gente tem. Mas a gente tem que fazer uma oclusão que sobreviva à parafunção. Esse que é o problema, né? A parafunção é que é o X da questão. Então, por exemplo, posteriores, como contato em geral, desde que haja uma guia anterior, acho que a guia anterior, como eu já falei, em situações normais, por facilidade e porque é favorável para todo o sistema, guia com canino sempre que possível, sempre que existe uma guia efetiva, os posteriores, tanto faz fazer em resina com porcelana, porque ele mal toca, ele toca na parte final do movimento por uma fração, na ordem de 0,192 segundos segundo um trabalho, 0, alguma coisa segundo o outro. É alienígena, é um alienígena. A gente falou isso algumas vezes, a gente não esquece, né? Aí você tem um toque muito rápido, isso não vou dizer para vocês, não desgasta nada, não acontece, e tem uma longevidade, então não me preocupa. Resinas posteriores, elas perdem o brilho, assim, não tem aquela estética que a gente tem nos anteriores, né? Tem uma abrasão superficial, mas ela se mantém bem a longo prazo. Agora, o que eu acho, assim, as pessoas falam, mas a porcelana é muito dura. Não é, gente, a porcelana não é dura. A porcelana, ela reproduz esmalte. Se vocês forem ver as características físicas da porcelana, ela é muito semelhante ao esmalte. E o esmalte, eu acho que é a estrutura mais maravilhosa que já inventaram. E esmalte não é duro para periodonto, porcelana é? Porcelana também não é. O que é duro, o que é ruim para o periodonto é porcelana mal ajustada, porcelana com contato prematuro. Isso é ruim para o periodonto. E o que é fácil, o que é bom, né, dentro do sistema que vocês usam, gente, resina é muito fácil de ajustar. Não é porque resina, ela é boa para o periodonto. Se a resina estiver alta, ela vai detonar o periodonto. Agora, a resina se ajusta facinho, com qualquer broquinha, e o melhor, você dá um polimento muito rápido e muito efetivo. Porcelana, quando você não dá polimento,
ela cria áreas de fricção, são desconfortáveis e levam à degradação, primeiro hidrolítica, e leva a gerar fricção, que aquilo é fácil de lascar com o tempo, entendeu? Então a resina é muito fácil de se trabalhar. Tá? Então vamos lá, funciona a resina, funciona a porcelana, só que a porcelana ela é menos amigável ao dentista. A porcelana a gente precisa ajustar aquilo com muito mais cuidado e polir com muito mais cuidado. Então isso significa investir também num belo kit de polimento de porcelana, que é caro, porque ele é impregnado com diamante, ele é caro. Por falar agora, nisso, então você pode dar a dica. Qual kit de polimento de cerâmica que você indica e usa? Você olha, eu acho assim. Prefere? Olha, eu acho assim, tem duas linhas de pensamento. Eu gosto dos kits alemães, eu gosto particularmente do da Eve, o da Eve, o da Comet e o da Cota. Cota também, eu acho, da J, né? J. E eu acho também que eu gosto de enfatizar que tem uma relação custo-benefício muito boa o Henrique da DH Pro. Ele tem de todos os preços, da mais baratinha à mais cara, mas ele tem uma oferta grande de produtos que eu acho que dá pra gente, que a gente pode recomendar sim, viu? Então, as importadas e a DH Pro aqui no Brasil com uma boa relação custo-benefício. A gente bate muito aqui na tecla de que o material é o pensamento mais pormenorizado de toda a reabilitação. Né? Você reabilita de qualquer jeito, qualquer material. É só entender que cada material tem um comportamento, cada material dura um tempo na boca e necessita de um tipo de cuidado. Né? Qualquer material reabilita o paciente. Você só precisa entender como ele funciona na boca. Né? É mais ou menos isso. Marcelo, exatamente. E essa manutenção desse paciente, assim, a gente que trabalha muito com cerâmica, a cerâmica tem uma estabilidade quando devolve as guias e o paciente ele tem uma certa dificuldade de voltar para essas manutenções. Como você trabalha para trazer esse paciente de volta? Isso depende de cada caso, anualmente? Como você faz esse resgate desse paciente que geralmente some? Porque senão o reabilitador vai ficar sempre só reabilitando. E ele não volta para fazer essas manutenções, né? Então, assim, me preocupa esse não voltar. Não, preocupa total. Na verdade, o cara só volta quando quebra, né? E quando é bem feito, tem estabilidade, não vai quebrar. Então... Isso acontece com muita frequência em todas as clínicas do mundo. Então, é estimado que apenas, tem que motivar muito, mas que apenas 20% desses pacientes voltam, infelizmente. É muito pouco. A estratégia, isso são trabalhos, tá? A estratégia que eu acho que é a melhor é o seguinte. Então, primeiro, essa coisa de visite o seu dentista 2 vezes por ano, vocês sabem de onde vem, né? Vem da propaganda da pasta Colinos veiculada na década de 60. Visite seu dentista 2 vezes ao ano. Isso é uma doideira, porque isso depende de uma avaliação de risco individual em relação aos fatores estéticos, funcionais, estruturais e biológicos. Então, cada paciente tem o seu intervalo de consultas ideal. Então, quando você faz a consulta no primeiro dia, você já vai ver, vai classificar esse paciente por risco e você já vai explicar para ele, falar, olha, nós vamos fazer a sua reabilitação, você já vai começar a bater na tecla desde o começo, você vai ver, isso vai ficar bom, nós vamos conseguir corrigir isso e aquilo, mas é importante que você volta, senão isso vai acontecer de novo, isso vai quebrar de novo. Vai a primeira queda de provisório, que aquele que range, quebra, cai provisório, você fala, ó, você está vendo, isso é realmente muito importante, que você veja continuamente. Então vai semeando e vai reenfatizando, educando e motivando durante todo o tratamento, porque o dentista tem a mania de fazer o seguinte, que é péssimo, faz todo o tratamento, quando acaba ele fala, olha, acabamos, agora você volta daqui a 6 meses para a gente fazer uma revisão. Isso não funciona, fazer uma limpeza, isso não funciona. Você tem que ir mostrando durante todo o tratamento a importância dele voltar para o retorno. E aí você vai falar, eu dou garantia para o paciente, eu dou garantia de 5 anos de qualquer tipo de trabalho. Por que eu dou garantia? Porque o meu índice de problemas é muito baixo. Então o índice de problema na faixa de 1, 2% do que eu faço, quando quebra, às vezes
o cara não cuidou, fala, tá, vou fazer isso aqui para não perder a amizade. Então, como o índice é muito baixo, eu dou garantia de 5 anos, só que eu tento, sempre que possível, associar essa garantia ao paciente comparecer às consultas, porque uma coisa é quando ele comparece já com a faceta ou com a coroa fraturada, acontece. Mas geralmente se ele vem depois de 6 meses ou 1 ano, você vê, eu falo, venha e traga a placa, abraço Rogério, venha e traga a placa. Aí eu leio a placa, eu vejo o que ele está fazendo na placa. Isso é uma leitura mesmo, interpretação. Veja o quanto ele está arranjando na placa e procura os mesmos sinais nos dentes. Aí você vai ver áreas de fricção. Você reajusta e dá polimento naquelas áreas de fricção. Às vezes, se tem pequenas lascas, isso acontece, são suficiente você pegar sua mesma borracha de polimento e dar um repolimento, um recontorno, sem perder a forma, e um repolimento. Então, esses consertos precoces, essas correções precoces, salvam muitos dentes, porque você dá uma reajustada ou uma repolida, você consegue salvar aquelas coroas, entendeu? Então você, primeiro, motiva desde um primeiro momento e depois você vai falar, depende do paciente, vem a cada 6 meses, depende do paciente, vem a cada 1 ano, 4 meses, problemas periodontais, na verdade existem vários critérios, tá? Mas você vem, não esqueça de olhar a placa e não esqueça de procurar os sinais nos dentes. Eu tenho fotografias aqui que mostram como a gente dá polimento com as mesmas borrachas, reajusta, vê o movimento que ele está indo mais e vê onde está concentrando, se tem alguma pontinha, dá uma alisada naquela pontinha, vê se ele está pegando mesmo, está enroscando em uma meiazinha, você vê aquela meia principalmente de lateral, o lateral é louco para lascar, você faz a guia em canino, toca no lateral, o lateral vai lascar, é 100% de chance que em movimento lateral, tocando em distal de canino de faceta, aquilo vai quebrar. Ah, mas eu uso o IMEX, não quebra. Também quebra, é questão de demorar um pouco mais de tempo que quebra. Feldispática quebra super fácil, então presta atenção então, nos exames que você faz no início e depois você incorpora isso dentro do plano de controle e manutenção que se chama, plano de controle e manutenção. Vai ser um capítulo que eu estou escrevendo também sobre isso daí. Até me enviaram uma pergunta, qual livro que compraria para poder ter como base. A minha sugestão é, compre o livro do professor Aníbal Alonso, e a indicação é por obrigação, pelo amor que eu tenho por ele. Mas se querem meu conselho, esperem. O professor Marcelo Calamita está em fase final de edição e em pouco tempo a odontologia será brindada com um livro especialíssimo dele. É um livro atual, um livro que tem sabor, palatável, um livro que a gente conseguirá ler e executar. Não são livros. Espero que sim. Espero que sim. Eu vou te dizer que eu fico bastante inseguro quando a gente está escrevendo e fala como é difícil falar, é muito mais fácil que escrever. Vai escrever e vai embasar cada frase que você está falando aqui, vai embasar, você vai ver como é difícil. É que assim, eu já consigo ter uma sequência do seu livro, porque a sua fala ela é muito lógica, porque ela envolve muita clínica. Então, assim, o clínico, ele precisa de ter um livro que leva uma lógica, né? Você faz isso, você faz isso, e chega lá na manutenção, né? Então, isso é muito importante para dar respaldo para o clínico, né? Que às vezes fica perdido. Nossa, fraturou, lascou o lateral, o que eu vou fazer? Então, a importância de ter um raciocínio lógico, e a sua fala é muito lógica, né? E isso dá tipo um checklist, né? Faça isso, faça isso, faça isso. E isso dá uma tranquilizada, dá uma amenizada no desespero quando vem um caso muito desafiador, né? É isso mesmo, porque como a gente já vem trabalhando há muito tempo, tipo 10 horas por dia, e vem tendo os problemas, e ao mesmo tempo tem essa oportunidade de dar aula. Quando a gente dá aula tem sempre perguntas difíceis que nos fazem pensar, então a gente vai sempre pensando na melhor forma de responder. E na verdade, né, gente, professores que estão todos aqui, muitos amigos, um grande abraço e beijo para vocês, a gente só sabe de verdade a coisa quando a gente sabe ensinar. Se não adianta você dar uma lida, não adianta falar, você só sabe de verdade quando você sabe ensinar. Ou melhor, você sabe de verdade quando você sabe ensinar descomplicadamente. Porque complicado é super fácil. Então, se você consegue simplificar o que muitos complicam, você fala, puta, agora realmente eu entendi isso, porque tá explicando de uma forma fácil, né?
Então, essa que é a ideia. Aquela frase, né, que vem do Leonardo da Vinci, a simplicidade é o máximo da sofisticação, na verdade foi pegado um pedaço da frase, porque a frase completa é assim: você só consegue realmente ver o que é essencial, você só consegue passar as coisas importantes quando você se livra das partes não essenciais da mensagem. É verdade, você tem que se livrar do não essencial para passar o mais importante. O mais importante é o mais bonito, é o sofisticado, porque na verdade, é o valioso, porque informação, eu nem respiro, né? Informação hoje está porque ela é abundante. O que tem valor hoje é a informação apurada, é aquela informação que passa por aquele processo de depuração e aquela válida, aquela que vai para o problema, que atinge o seu problema. Era um processo, eu diria para vocês, de curadoria. Não tem o curador de arte, nós como professores temos que ser os curadores da informação, os curadores da informação valiosa. E, na verdade, só vai descomplicar e tornar simples quando repete 1000 vezes, né? Que é exatamente o que você faz todos os dias, né? Então, quando você repete e sabe ensinar, se torna simples e mais fácil, né, de reproduzir. Então, é isso que eu vejo em você, essa facilidade, ao invés de complicar, está descomplicando algo que o clínico fica batendo a cabeça, né? Então, nós estamos esperando o seu livro desesperadamente. Agora eu vou te dizer que eu tenho escrito várias horas por dia e não teria esse tempo jamais. Agora que eu estou vendo que eu não teria esse tempo jamais, porque é muito trabalho. Porque não é assim a minha área. Eu tenho que mostrar como é que você avalia um periodonto, como é que você avalia também a parte, o remanescente dental, como é que você toma a decisão, quando o remanescente está fragilizado, quando ele não está. A pessoa fala, olha para ele, vê, fala, não, tem uma linha de raciocínio, de número de paredes, o quanto tem de remanescente, sabe aquela coisa? Então, uma série de decisões aí que para tentar auxiliar as pessoas realmente, para não ficar só aquela coisa, eu acho que é assim, faz assim, não. Eu vi que a gente só consegue ter resultado previsível se a gente segue uma linha de raciocínio previsível, sabe? E a gente tem que fechar todos os gaps, todos os buracos têm que estar fechados dentro disso. Calavita, você acredita que nós só temos 2 minutos? 2 minutos então, só? Nossa, tem um monte de coisa para discutir aqui, eu anotei aqui, não deu para discutir nada. A gente faz um roteirinho, mas eu falei, nós não vamos chegar nem no terceiro tópico. Eu já sabia, porque é tanto conhecimento e em cada fala a gente vai acabando incluindo outras coisas que fazem parte do raciocínio. Mas eu queria te agradecer muito. A gente como professor, né, a gente vem na docência, faz mestrado, doutorado, mas eu passei a ter uma fase da minha vida que eu sinto a necessidade de aprender mais. Então, o ano passado eu falei para o Rafael, eu quero diminuir as minhas aulas e eu quero estudar muito. Então, uma das pessoas que eu escolhi para eu estudar e para eu aprender foi você. E realmente somou muito. Então, eu acho assim, o bom professor, ele tem que estudar o tempo inteiro. E ele tem que estar aberto a esse aprendizado. Porque, às vezes, você se fecha numa filosofia e perde a oportunidade de captar alguma coisa que vai acrescentar. Então, eu sou sua fã. Depois que eu estudei com você, eu virei muito mais fã, porque é clínico, sabe o que está fazendo, sabe o que está falando, sabe das dificuldades que a gente tem com o paciente, e isso realmente é o que soma. Não adianta ser só um professor teórico que não sabe da clínica. Então, eu senti muita segurança no que eu passei a fazer depois que eu estive com você. Então, eu queria te agradecer esse tempo rápido que a gente nem viu passar, e dizer que eu sou sua fã muito mais depois que eu tive a oportunidade de escutar 2 dias, 3 dias inteiros. Muito obrigada. Não, muito obrigado também, agradeço a vocês. E só para complementar o que você está falando, Paulo, eu sempre falo assim para os nossos colegas, o dentista, né, tem que ter repertório. Repertório, assim, não é porque você aprendeu uma filosofia, uma técnica. Por exemplo, o cara vai estudar com vocês, é ótimo o curso de vocês, mas não
tem que ver outras técnicas também, porque tem que ver outros pontos de vista, tem que ter repertório. Repertório, assim, para cada coisa tem uma indicação. Aquela brincadeira que eu sempre falo, senão você fica aquele cantor de uma música só e fica naquele ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego, não é verdade? Você cansa e as pessoas cantam. Exatamente. Então essa mensagem realmente, pessoal, tem que buscar várias filosofias. Eu nunca me contentei com o que me fala. Pode ser um ótimo professor, eu viajo o mundo, eu faço muitos cursos, pago bem caro para alguns deles, mas eu nunca me contento com o que eu ouço, eu sempre busco outros pontos de vista e estou formando o meu. Não que o meu esteja certo, não, de forma alguma, mas é o meu com uma certa lógica e eu procuro ter assim, sensatez nesses pontos de vista. Ó, vai acabar. Você sabe o que eu sinto por você e o carinho que eu tenho por você. Se acabar, eu vou acabar falando. O livro sai, se Deus quiser, esse ano. Eu estou botando quente para ele, estou estimulando o máximo. Escrevam para ele aí pedindo livro.